Olá, mais uma vez agradecendo você que está assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN, que está começando para você neste meio ou começo de semana, sei lá, né? Parece que é começo de semana, né? Já que tivemos um final de semana prolongado, feriado da Independência na segunda-feira, o pessoal parece estar pegando no tranco ainda, né? Nessa quarta-feira. Pois é, então para você o nosso abraço, né? Desejamos a você uma excelente quarta-feira, hoje dia 9 de setembro de 2020. Nós vamos destacando o nosso Jornal OCN sempre com as principais notícias do Brasil, também da nossa região e da cidade de Porangaba. Você acompanha pelos nossos perfis do Facebook, também tem a página do Cubo Notícias no Facebook, no Instagram, o nosso canal também pelo YouTube do Cubo Notícias e o nosso site. Por todos esses meios da internet você assiste e confere mais uma edição do Jornal OCN. Grande abraço mais uma vez, obrigado, e hoje nós temos muitas notícias para você, notícias importantes do Brasil, notícias importantes da nossa região e da nossa cidade de Porangaba. Vamos então começando com essa informação, que é uma notícia nacional e que eu trago aqui porque é muito importante que você, brasileiro, principalmente você, paulista, você de todo o estado de São Paulo, saiba o que a nossa justiça, que prometeram tanto, que iria ser mais rigorosa, lembra? Prometo. Lembra? Que tinha os paladinos da justiça aí falando que a justiça ia ser mais rigorosa. Bandido não ia ter vez, criminoso não ia ter vez. As leis iriam funcionar. Você se lembra disso? Pois é. Gente, ouça essa. Superior Tribunal de Justiça concede regime aberto a presos de São Paulo condenados a pena mínima por tráfico. Só no Brasil existe o mais traficante e o menos traficante. O traficante mais bonzinho e o menos bonzinho. Só às vistas da nossa justiça. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem, terça-feira, conceder regime aberto a todos os presos do estado de São Paulo, condenados a pena mínima de 1 ano e 8 meses por tráfico de drogas. Traficante de droga vai pra rua. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. E não é poucos, não são poucos. Os ministros tomaram a decisão ao analisar um pedido da Defensoria Pública do Estado, porque a Defensoria Pública do Estado não defende o cidadão de bem, defende o bandido. O órgão argumentou que a Justiça Estadual tem resistido e não aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é outro também, o STJ, o STF, aliás, que só protege bandido também, né? E também do próprio STJ, segundo o qual esse tipo de tráfico não deve ser considerado hediondo. Isto é, não deve integrar o rol de crimes mais graves e sem direito a benefícios. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra! Porra, eu não sou otário! Esse tráfico aí não é hediondo, é um tráfico bonzinho. Tem traficante bonzinho, segundo
o STJ, segundo o STF. Tem traficante bonzinho, que pode ir pra rua, que não precisa cumprir pena. Na prática, a decisão do STJ vale para o chamado pequeno traficante. Isto é, aquele que tiver bons antecedentes. Traficante com bom antecedente, você já viu? Não integrar organização criminosa e tiver a pena de 1 ano e 8 meses em regime fechado. Pela decisão do STJ, as varas de execução penal deverão reavaliar a manutenção da prisão de condenados por tráfico privilegiado, com penas inferiores a 4 anos de reclusão, verificando se é possível decretar a progressão para o regime aberto. Segundo os dados da Defensoria repassados ao STJ, a concessão desse habeas corpus pode beneficiar ao menos, mínimo, 869 presos condenados em 2 instâncias. Se forem considerados somente os condenados na primeira instância, aí já são 1.438 traficantes. Os condenados com penas inferiores a 4 anos são cerca de 4.000 presos. Ou seja, se for liberar os que tiveram pena de 1 ano e 8 meses em regime fechado, se considerar os que foram condenados em primeira instância, são 1.438 que vão para a rua. Se considerar os que já foram condenados na segunda, são 869 traficantes. Agora, se a decisão der habeas corpus para aqueles com penas inferiores a 4 anos por tráfico de drogas, aí nós teremos 4.000 traficantes soltos. Bando de maconheiro, filha da p... Colocados na rua, incentivados pelo fato de saberem que as leis no Brasil são uma porcaria. Não funcionam. No momento em que o Brasil precisava de penas mais pesadas para o crime de tráfico de drogas, e inclusive a criminalização também do usuário de drogas, porque ele contribui com o tráfico de drogas, o tráfico não existiria se não fosse o usuário. Não. Se afrouxa ainda mais a pena para o traficante. Esse é o Brasil que nós não queríamos, mas estamos tendo aí, né? E agora nós queremos saber, cadê os paladinos da justiça que há 2 anos e meio atrás, quase 3 anos, estavam prometendo mudança nas leis. O fim da baderna do Brasil, um país com leis mais rigorosas, em benefício do cidadão de bem. Cadê? E morreu. Esse é o nosso Brasil. Bom, gente, vamos agora destacar uma boa notícia, né? Não chega a ser uma excelente notícia, né? Porque a notícia excelente seria o fim dessa maldita doença, o início da vacinação com uma vacina realmente eficiente, a imunização geral das pessoas e o fim do coronavírus. Mas nós podemos dizer que é realmente uma boa notícia dentro do que nós podemos ter como boas notícias para este momento. É uma notícia mais tranquilizadora. Agora nós temos que ver se essa tendência vai se permanecer nos próximos 10, 15 dias, né? Porque o que nós vimos nesse feriado prolongado aqui no Brasil foi uma baderna total.
Se o vírus tinha que circular, ele circulou tranquilamente nesse feriado. Circulou, pulou de uma pessoa para outra. Quem tinha que se contaminar, se contaminou nesse feriado. Praias lotadas, ruas lotadas, comércios lotados. Inclusive tem gente falando que a culpa é do comércio também. Que o comércio tem culpa nisso. Por que o comércio tem culpa nisso? Quem tem culpa nisso é o governo e as pessoas sem consciência. Algumas pessoas sem consciência, que infelizmente parece que é uma maioria no Brasil. O governo fala que as pessoas podem sair, que os comércios podem abrir. Então, o comércio abre. O governo não incentivou a permanência do comércio e das empresas para ficarem fechadas, não deu incentivo fiscal para as empresas, para os comerciantes, para os empresários, para os big empresários, sim. Agora, o governo também deu um incentivo lá, esse auxílio emergencial, né? Meia boca para a população, mas já está pegando de volta, né? Já está pegando de volta, porque tá tudo, o preço de tudo está disparando dos mercados, então nada vem de graça. Você achou que o auxílio emergencial viria de graça para você? Não, não, não. A conta está chegando agora. Já está chegando. E nem terminou a pandemia. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Pois bem, mas vamos ver se essa tendência de queda continua. O Brasil está registrando uma queda, pode-se dizer que é uma queda recorde de mortes, é um percentual que desde o começo da pandemia não se viu uma queda tão expressiva, graças a Deus agora nós estamos vendo. 19 estados estão tendo queda no número de óbitos. O país tem 127.517 óbitos registrados, 4.165.124 diagnósticos de Covid, segundo o levantamento de consórcios de veículos de imprensa divulgados hoje de manhã. O Brasil chegou a 127.517 mortes ontem, 4.165.124 casos confirmados. E a média móvel de mortes registrou uma queda, olha, muito expressiva. É uma notícia boa, para o que nós podemos ter como notícia boa para esse momento. 26% pelos critérios do consórcio. Depois de sábado, essa é a primeira vez que a média móvel de mortes aparece com tendência de queda desde 5 de junho. E a primeira em que a queda supera os 20%. Pelos critérios do consórcio, variações de até 15% para mais ou para menos são consideradas indicativos de estabilidade. O país registrou 516 mortes pela Covid-19, confirmadas nas últimas 24 horas ontem, chegando ao total de 127.517. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 691 óbitos. Uma variação de menos 26% em relação aos dados registrados em 14 dias. Nós estávamos vendo há praticamente um mês e meio atrás uma média móvel de 1.100, 1.099, 1.098 mortes. Graças a Deus estamos vendo uma redução. Em casos confirmados, já são 4.165.124 brasileiros que contraíram o coronavírus desde o começo da pandemia, né? Vale lembrar o seguinte, que 17.526 foram confirmados nesta segunda-feira. A média móvel de casos foi de 30.333 por dia, uma queda também de 19% em relação aos registros de 14 dias atrás. Os novos números desses casos e mortes costumam apresentar uma queda realmente durante os finais de semana e segundas-feiras, devido à redução temporária de equipes que fazem esses registros. Isso tende a ser compensado com números mais altos ao longo da semana. Dessa forma, o feriado prolongado desta segunda-feira
pode ter influenciado ainda mais a baixa nos últimos dias. Apenas um estado apresenta alta de mortes, é o Amazonas. Em relação na segunda-feira, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins estavam com o número de mortes estáveis, segundo a média móvel, e agora estão em queda. Bom, gente, vamos descobrir agora, no meio da semana, se tivemos uma grande subnotificação de casos durante o final de semana e durante o feriado. Esperamos que não, para que essa média móvel continue com essa redução de 26%, com uma redução de 26%. Vamos rezar, vamos esperar os números dos próximos dias e rezar para que realmente já seja, já não, né, porque demorou muito, mas que seja este o período para começar aquele declínio na curva de contágio, já que nós não tivemos uma subida, um pico e uma queda. Nós tivemos uma subida, um pico e uma estabilidade no chamado platô, que está durando muito tempo no nosso país. Vamos rezar para que esse platô se converta agora no declínio. Os últimos números demonstram que nós estamos começando um declínio. Vamos aguardar os próximos dias, principalmente hoje, amanhã e sexta-feira, para sabermos se não ficaram subnotificações do final de semana e do feriado acumuladas, que podem ser jogadas nesses próximos dias, porque aí, se essas subnotificações forem somadas aos casos, aí infelizmente nós teremos a retomada do platô em estabilidade. E Deus o livre até em ascensão. Acho que em ascensão não vai chegar. Mas queremos realmente estar na fase de declínio do platô, dessa curva de contágio. E também aguardar os próximos 15 dias para saber se, com um abuso dos cidadãos brasileiros, de muitos inclusive, se essas pessoas que abusaram, que circularam por aí, que foram à praia, que geraram aglomerações, que essa má conduta dessas pessoas também não influencie negativamente esses números. Bom, gente, vamos agora com as informações aqui da nossa região. E nós vamos falar, daqui a pouco nós vamos falar dos números do coronavírus na região, mas agora nós vamos falar de mortes que aconteceram neste feriado, aqui no interior paulista, ocasionadas por outro perigo que os dias quentes, os feriados ocasionam, né? Os afogamentos. Vários e vários casos de afogamentos na nossa região, muitos inclusive, infelizmente, evoluíram para óbito. Nós tivemos afogamento com vítima fatal em Boituva, também em Piraju e em Avaré. Todos nesse final de semana prolongado. Primeiro caso foi em Boituva. Um homem de 43 anos morreu após se afogar numa lagoa no bairro Pinhal, em Boituva. Isso aconteceu segunda-feira, feriado, de 7 de setembro. De acordo com as informações dos bombeiros, o homem nadava no local quando se afogou. A corporação foi acionada e a vítima foi já encontrada morta. Não há informações sobre a identidade do homem e a polícia e a perícia foram acionadas na ocorrência. Essa notícia foi publicada pelo G1. Também em Piraju. Um homem morreu afogado no rio Paranapanema, em Piraju. Esse aconteceu domingo, no dia anterior, portanto. Segundo os bombeiros, também vítima de 41 anos, homem. O primeiro caso foi... Aliás, esse foi o primeiro caso, né, no domingo. Mas o primeiro caso que nós falamos aqui na segunda-feira. Um homem de 43 anos e agora outro homem também na faixa etária, 41 anos, lá em Piraju. Os bombeiros dizem que a vítima se afogou num trecho do rio
que passa perto da rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 328, na zona rural da cidade. O homem chegou a ser resgatado por um barco particular perto da margem do rio. A equipe de resgate socorreu a vítima e levou ele para o pronto-socorro, porém não resistiu. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal de Avaré. Falando em Avaré, esse eu creio que foi o caso que gerou mais comoção, né, e teve mais visibilidade. Foi registrado no domingo também um acidente com um barco que naufragou na represa de Jumirim, no rio Paranapanema, em Avaré também. Mais um afogamento no rio Paranapanema, só que esse foi no município de Avaré, na represa de Jumirim. Na segunda-feira, foi localizado o corpo da Amanda Ferreira, também na faixa dos 40 anos, 44 anos. Ela se afogou após o barco em que ela estava afundar na represa Jumirim, no rio Paranapanema, em Avaré. Segundo os relatos das autoridades, o corpo estava embaixo do barco em que ela estava com mais 9 pessoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando o barco virou, todos os ocupantes caíram na água. Amanda não conseguiu se manter na superfície e afundou. O corpo dela foi encontrado pela Corporação dos Bombeiros perto do local onde estava a embarcação. É um trecho da represa onde a profundidade chega a 20 metros. Ainda segundo os bombeiros, a embarcação levava mais passageiros. Acredita-se que sejam 9 passageiros, segundo relatos de testemunhas, e a capacidade máxima para o barco era de 7 pessoas. Possivelmente tinha 9, segundo as testemunhas. Um comerciante que ajudou a resgatar as pessoas que caíram na água relatou que ouviu gritos de socorro após o acidente. Henrique dos Santos Bartioli e o irmão pegaram o jet ski e foram em direção ao grupo que estava na água. Encontramos os 2 primeiros adolescentes que estavam agarrados em caixas térmicas, boiando. Em seguida vi outras pessoas. Elas tentaram subir ao mesmo tempo e o jet ski virou, mas nisso a lancha chegou. Elas estavam sem coletes, relatou a testemunha. De acordo ainda com o Corpo de Bombeiros, é obrigatório o uso de coletes salva-vidas em embarcações. A investigação também deve apontar quem era o piloto e se tinha autorização para pilotar o barco. Bom, gente, agora vamos aos números do coronavírus aqui na nossa região. Nós vamos começar aqui com a região de Itapetininga, município de Tatuí. Olha, Tatuí tem muitos casos de Covid-19 registrados desde o começo da pandemia. São 2.109 registros, com 57 mortes. Itapetininga, 1.261, com 55 mortes. Boituva, 765, com 18 mortes. Capão Bonito, 618, com 19 mortes. Itapeva, 521, com 11 mortes. Tietê, 478, com 13 mortes. Serquilho, 476, com 13 mortes. Itararé, 327, com 14 mortes. Guareí, muitos casos também em Guareí, 308 casos, com 4 mortes. Angatuba, 268, com 7 mortes. São Miguel Arcanjo, 266, com 10 mortes. Buri, 258, com 9 mortes. Pilar do Sul, 211, com 3 mortes. Ribeirão Branco, 179, com 4 mortes. Tapiraí, 162, com 3 mortes. Cesário Lange, 146 casos, com 4 mortes. Itaberá, 140 casos com 2 mortes. Guapiara, 109, com 8 mortes. Bernardino de Campos, 102, com 3 mortes. Campina do Monte Alegre, 93 casos com 1 morte. Ribeirão Grande, 81 casos com 1 morte. Alambari, 62 com 1 morte.
Jumirim, 52 casos. Sarapuí, 43 com uma morte. Taquarivaí, 37 casos. Nova Campina, 19 casos com 2 mortes. Timburi, 15 casos com uma morte. Riversul, 12 casos com uma morte. Município de Quadra, 8 casos. Óleo, 5 casos. E Bom Sucesso do Itararé, 4 casos. Tá difícil de você ler um município que tenha apenas o registro de casos. Geralmente os municípios acompanham, junto com os registros dos casos, um número de óbitos também, né? Infelizmente, né? Mudou muito esse cenário dos municípios da nossa região desde que nós começamos a ler esse balanço de números aqui no Jornal ACN para você. Agora na região de Avaré, que também aqui é a nossa região, né, Laranjal Paulista, 652 casos com 5 mortes. Avaré, 527 com 16 mortes. Piraju, 237 com 7 mortes. Conchas, 227 casos com 5 mortes. Itaporanga, 194 casos com 4 mortes. Paranapanema, 148 com 1 morte. Taguaí, 131 com 1 morte. Cerqueira César, 127 com 6 mortes. Taquarituba, 97 com 3 mortes. Itaí, 83 casos. Fartura, 80 casos com 1 morte. Pereiras, 73 casos com 1 morte. Sarutaia, 65 com 2 mortes. Manduri, 53 casos. Iaras, 48 casos com 2 mortes. Porangaba, que na semana passada registrou uma alta de casos expressiva e preocupante. Só na semana passada, 7 novos casos. Pulando, portanto, para 37. 37 o número de casos em Porangaba. Graças a Deus, sem registro de óbitos. Arandu, 31 casos com 5 mortes. Águas de Santa Bárbara, 23 com 1 morte. Torre de Pedra, 20 com 2 mortes. Barão de Antonina, 17 casos. Tejupá, 16 casos. E o município de Coronel Macedo registrou mais um caso, contabilizando mais esse caso em Coronel Macedo e 1 morte. Esse caso aí de Coronel Macedo foi registrado na semana passada. Antes, Coronel Macedo só tinha um único registro que infelizmente evoluiu para óbito. Pois os casos continuam aumentando, sim. Essa flexibilização, essa liberação do comércio, o fato de nós tivemos na sexta-feira a divulgação da expansão no estado de São Paulo para flexibilização da fase amarela, né? Nossa região já estava, outras 3 novas regiões foram também promovidas, entre aspas, para avançarem a fase amarela do Plano São Paulo. E essa flexibilização, essa mobilidade maior das pessoas, está passando a falsa impressão de que tá tudo acabado, a doença acabou, está acabando. E temos também o número os números que estão tendo uma diminuição, né? Graças a Deus. Mas isso passa a impressão de que já acabou, tá tudo tranquilo, e não está, gente. Pode parecer chato. Tá, é chato. A gente tá falando toda hora aqui. Se cuide, evite ao máximo sair de casa. Saia se for realmente, né, necessário. Use máscara, álcool gel, continue fazendo aí o distanciamento social das pessoas, evite aglomerações. Eu sei que é chato, mas não é por simples chatice, não. É porque nós nos preocupamos com você que está nos acompanhando. Nós temos essa preocupação com você. Então se cuide, tá bom? Nós queremos te ver bem, com saúde, com a sua família, bem e feliz. E logo tudo isso vai passar, se Deus quiser. Bom, gente, as prefeituras da região
elas irão adiar o retorno às aulas presenciais. Nós vamos destacar aqui para você os municípios da nossa região em que as aulas da rede municipal não serão retomadas. Você da nossa região está nos assistindo, preste atenção que você vai ficar sabendo aqui com a gente se a sua cidade vai ou não retomar as aulas. Nós temos a lista aqui das cidades que já anunciaram, a informação é da TV Tem, o G1 de Itapetininga e região, já anunciaram que não retomarão as aulas. Então vamos lá. Escolas particulares de Itapetininga podem retomar aulas presenciais a partir de segunda-feira. Por conta da pandemia do novo coronavírus, algumas cidades da região de Itapetininga aderiram ao retorno às aulas presenciais na rede municipal. A volta aconteceria em 8 de setembro, mas após recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, elas foram adiadas para 7 de outubro. Segundo o governador João Dória, a medida foi tomada para garantir uma margem de segurança maior às crianças, adolescentes, professores, gestores e profissionais da rede pública e privada de ensino. Então vamos destacar aqui quais cidades as aulas da rede municipal não serão retomadas. Jumirim, Nova Campina, isso na rede municipal de ensino. Agora, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar o seguinte. 7 de outubro pode ser que esses municípios retomem as atividades escolares em seus municípios. Pode ser que 7 de outubro eles o façam. Mas em 8 de setembro não foram retomadas as atividades em Jumirim, não irão retomar as aulas, não retomaram em Jumirim, Nova Campina, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Cesário Lange, Guareí, Itapeva, Itaberá, Conchas, Guapiara, Boituva, Bom Sucesso do Itararé, Ribeirão Branco, Pilar do Sul, Cerquilho, Buri, Arandu, Torre de Pedra, Tatuí. Tatuí também pudera, né? Só o que falta Tatuí ter aberto as escolas públicas no dia 8 de setembro. Vamos ver se dia 7 de outubro o fará, mas eu acho muito pouco provável. Taquarivaí, Tapiraí, Tietê, Porangaba também não iniciou as atividades escolares municipais agora dia 8. Cerqueira César, Pereiras, Itapetininga, Quadra, Águas de Santa Bárbara, Angatuba, Barão de Antonina, Coronel Macedo, Paranapanema, Avaré, Piraju, Fartura, Itaí, Itaporanga, Manduri, Riversul, Sarutaia, Taguaí, Taquarituba e Tejupá. Ok? Esses municípios são os municípios que não retomaram as aulas neste dia 8 de setembro. Só fazendo uma retificação, eu disse lá atrás que seriam os municípios que não iriam retomar as aulas durante o ano de 2020. Ficaria só para o ano que vem. Não. Só retificando. São os municípios que não retomaram as aulas no dia 8 de setembro. E que poderão ou não, quem decide é o prefeito, é o gestor, através de decreto, é o município que tem autonomia para fazer essa decisão, poderão ou não retomar as aulas no dia 7 de outubro. Existem outras cidades da região de Itapetininga, da nossa região, que retomaram as aulas presenciais já no dia 8 de setembro. Tomaram a decisão por retomar. Essas cidades que nós listamos agora, inclusive aonde Porangaba se enquadra, não fará
não fez a retomada das aulas no dia 8 de setembro. Poderá ou não fazê-lo no dia 7 de outubro. Eu acho uma bobagem retomar as aulas agora, porque o ano letivo já praticamente está acabando mesmo, né? Então, enfim. Gente, trazendo novidades para você de uma matéria que nós já publicamos no nosso site do Cubo Notícias, é o Ministério Público do Trabalho, que na quinta-feira passada pegou geral numa fazenda de cultivo de laranjas aqui na cidade de Bofete, nossa vizinha cidade de Bofete. O Ministério Público do Trabalho fez uma operação com o apoio do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. E nós temos novidade, foram flagrados nessa operação 19 trabalhadores em condições precárias de trabalho e também de moradia na cidade de Bofete, na região de Bauru. Oriundos de Goiânia, no estado de Pernambuco, os migrantes foram trazidos para São Paulo para trabalhar na colheita de laranjas de uma fazenda com promessa de bons salários. Nós já conhecemos esse tipo de situação, né? Esse modus operandi nós porangabenses conhecemos. Aliás, fica até uma dica para o Ministério Público do Trabalho e também para o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, fazerem uma checagemzinha aqui em Porangaba, justamente nessa mesma atividade econômica, na colheita de laranjas. Fica um convite, tem propriedade que faz colheita de laranja e vira e mexe traz trabalhadores da região nordeste do Brasil para cá. Então o Ministério Público do Trabalho pode aceitar aqui a nossa dica e fazer uma inspeçãozinha aqui em Porangaba também. Vai dar merda, 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 vai dar merda. Ok? Então, repetindo, eram trabalhadores da cidade de Goiânia, não é Goiânia em Goiás, é Goiânia, município de Pernambuco. Eles foram trazidos para São Paulo para trabalhar na colheita de laranjas de uma fazenda com promessa de bons salários. Segundo o Ministério Público do Trabalho, se fosse bom salário, eles pegavam trabalhadores daqui, os trabalhadores daqui aceitariam. Os trabalhadores daqui não aceitam porque o salário é abaixo do que é oferecido nesse tipo de trabalho. Então eles foram alocados em 2 moradias, sem condições mínimas de conforto e higiene, e contrariam diversas dívidas. Eles contraíram, os trabalhadores, vê se pode, eles vieram para cá com promessa de trabalho, com a promessa do trabalho. E eles contraíram dívida relativa ao traslado, transporte e alimentação. Ou seja, eles pagam para trabalhar, o nome disso é escravidão. O nome disso é escravidão. É trabalho escravo. Trouxeram os trabalhadores, cobram pelo transporte deles. E cobram a alimentação dos trabalhadores também. Os procuradores José Fernando Ruiz Maturana e Marcos Vinícius Gonçalves identificaram uma série de problemas envolvendo saúde e segurança do trabalho, como falta de banheiros, falta de refeitórios, equipamentos de proteção e água potável. Além disso, os trabalhadores não possuíam registro em carteira de trabalho, trabalhando na informalidade, sem garantia de preço justo sobre o peso da laranja colhida. Os representantes da propriedade, bem como os turmeiros encarregados do transporte dos trabalhadores até Bofete, prestaram depoimento na delegacia de Botucatu aos procuradores e ao delegado seccional. 2 turmeiros foram indiciados por crime de aliciamento de trabalhadores, tipificado no artigo 207 do Código Penal. Foi feito também, entre os empregadores, um termo de ajustamento de conduta, o TAC, com o Ministério Público do Trabalho, se comprometendo a fornecer água potável, abrigo, mesas, cadeiras e instalações sanitárias para os trabalhadores,
registrar o contrato de trabalho de todos eles, fornecer equipamentos de proteção individual, não cobrar valores relativos ao transporte de ida e volta, incluindo alimentação, dividir igualmente o aluguel e regularizar os alojamentos. O documento também prevê o registro na carteira de trabalho dos trabalhadores a partir de 12 de agosto, custeio do retorno para aqueles que demonstrarem interesse em voltar para a sua cidade de Natal e ainda tem que pagar uma verba rescisória, incluindo R$200 para alimentação no percurso. O descumprimento das obrigações implicará em multa de 10 mil por item infringido, acrescida de multa diária de R$300. Muito pouco, muito pouco. Tinha que ser no mínimo 100 vezes mais do que isso, a multa, se descumprir o termo de ajustamento de conduta. Agora, eu repito, faço aqui o convite para o Ministério Público do Trabalho e também, né, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo para fazerem também uma averiguação aqui em Porangaba nesse mesmo sentido. Fica a nossa dica. Já que falamos de Porangaba, vamos falar rapidinho aqui da nossa cidade de Porangaba. Tem política. Vou falar rapidinho de política aqui, porque temos outros assuntos. Esse final de semana prolongado foi um final de semana onde os partidos realizaram na nossa cidade as convenções para escolher os pré-candidatos. Pré-candidato ou candidato, Wellington? Não, pré-candidato. Só se torna candidato quando formaliza a inscrição na Justiça Eleitoral. Aí quando se inscreve lá na Justiça Eleitoral, aí é candidato. Por enquanto é pré-candidato. Mas já aconteceram 2 convenções aqui em Porangaba, definindo 2 pré-candidatos a prefeito e seus respectivos vices. Na manhã de sábado, dia 5, foi realizada uma convenção, lá no bairro dos Nunes, da pré-candidatura de João Carlos Alves Barros, o Cal. Ele que encabeçaria a chapa, disputando a prefeitura, e também o vice-prefeito na chapa, que é o Carlos Roberto da Costa, atual presidente da Câmara, conhecido por todos como Robertinho Enfermeiro. Portanto, seria a pré-candidatura do Cal com o Robertinho Enfermeiro. Né? Foi feita a convenção no sábado, participaram os membros do PL, do Cidadania, PSD e PSB. A decisão pela chapa na disputa ao Executivo porangabense no dia 15 de novembro foi homologada, portanto, pelos presentes e deverá disputar, né, se fizer a inscrição eleitoral, porque na convenção já passou, mas já é pré-candidato por essa coligação, o Cal com o Robertinho Enfermeiro. Além dos presentes, dos simpatizantes e amigos e dos pré-candidatos a vereador, também já definidos, estiveram presentes o ex-deputado federal do PL, Milton Monte. Logo em seguida chegou o deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, e também do prefeito de Torre de Pedra, Emerson Mota. Todos declararam apoio ao Cal e Robertinho. Segundo os organizadores do evento, na entrada do local, todos fizeram uso do álcool gel e o local da convenção foi uma área aberta com uso de máscaras e mantendo o protocolo do distanciamento social. Bom, gente, também no sábado aconteceu a convenção para confirmar a pré-candidatura de Edivaldo Pérez para disputar a prefeitura e como vice o José Francisco Martins, o Zito, o advogado Zito. Né? Então nós só temos a informação de que a convenção aconteceu no sábado e que confirmou a pré-candidatura de Edivaldo Pérez com o Zito na vice, no cargo de vice-prefeito, na disputa para ser vice. Seria, portanto, Edivaldo Pérez
com o Zito para disputar a prefeitura nas eleições do dia 15 de novembro. Nós só temos essa informação, por 2 vezes nós pedimos ao pré-candidato Edivaldo Pérez para que nos passasse maiores informações e até o fechamento da edição do Jornal ACN de hoje não recebemos, portanto, maiores informações sobre o que aconteceu na convenção. Mas nós temos essa informação de que está confirmado, foi confirmada pela convenção, o Edivaldo Pérez, que é do PSDB, com o José Francisco Martins, o Zito, que é do Democratas, na disputa ao Executivo de Porangaba. Bom, gente, é isso. Sobre política, é isso. E agora nós vamos destacar aqui que depois de muitas cobranças, né, nada mais justo que destacar também, depois que a gente cobra, a gente também destaca que a Rua Vereadora Taliba da Costa Ávila, na Vila São Judas Tadeu, na quinta-feira, né, de quarta para quinta-feira, recebeu a pavimentação nova. A Rua Taliba da Costa Ávila e também em suas respectivas travessas, né, receberam a nova pavimentação, já que a situação naquela rua ali na Vila São Judas Tadeu estava complicadíssima. Os moradores da rua só pedem mais uma coisinha, não é querendo ser chato, mas estão pedindo a colocação de lombadas, já que é um trecho ali de descida, é uma reta de descida ali, o pessoal realmente abusa demais da velocidade. Bom, gente, falando em asfalto, há pouco mais de uma semana na edição do Jornal ACN nós falamos sobre a situação de ruas e calçadas que ficaram sem os devidos reparos de obras de expansão da rede de água da Sabesp, aqui em Porangaba. E dentro dessas ruas, nós citamos a prefeito Domingos Diniz Vaz, que tem um problema ali na calçada, né, que foi aberta e não foi tampado até agora. E falamos também do mau trabalho que foi feito ali na rua Ciro Alonso. Pouco mais de uma semana, nós falamos na sexta retrasada, no sábado passado que aconteceu. E vale lembrar que nós fomos respondidos pelo vice-prefeito Edivaldo Pérez, que é o responsável pela Sabesp. Vou até retificar, como eu retifiquei o problema, retificar a resposta dele. Ele falou que as obras que acontecem aqui da nossa cidade são em parcerias. Ou a Sabesp faz em parceria com a prefeitura, ou faz, no caso de loteamentos, em parceria com o loteador, o empreendedor, né? São 2 casos aí onde são trabalhadas as parcerias com a Sabesp. E ele falou que no caso da ligação de água que passa pela rua Ciro Alonso, a obra foi realizada em parceria com um empreendedor e que quem fez ali também, né, vale ressaltar, quem fez a obra foi a empresa Keck Empreendimentos. Segundo o vice-prefeito, é de responsabilidade do empreendedor, estaria em contrato de parceria, seria de responsabilidade do empreendedor a pavimentação asfáltica e o problema que ficou ali da rua Ciro Alonso. Só que é o seguinte, querendo ou não, está tendo um jogo de empurra-empurra. E quem fica no meio desse jogo de empurra-empurra, se é de responsabilidade da Sabesp, se é de responsabilidade do empreendedor, se é de responsabilidade da prefeitura, se é de responsabilidade da empresa que fez o asfalto, quem fica no meio desse jogo de empurra-empurra, onde tem muitos, onde é um elenco, né, de muitas pessoas, quem fica no meio é o povo, é o cidadão comum. E no começo da tarde de sábado, uma família que reside lá na Ciro Alonso estava tirando sua mudança de casa, ia mudar para outra residência. Assim que embarcou a mudança no caminhão, o que aconteceu? O veículo afundou no asfalto. E foi num trecho que foi feito, justamente é um asfalto que foi feito aonde recebeu a colocação de canos. Segundo a família, não havia sinalização de que no local estivesse ocorrendo qualquer tipo de obras, problemas ou que não fosse permitida a passagem de veículos.
É possível ver pelas fotos que não se trata de um caminhão muito grande, realmente não é um veículo muito grande, mas mesmo assim a pavimentação não aguentou e ruiu, dragou, sugou a roda traseira do veículo. O caminhão ficou com o diferencial e em parte ali do chassi encostando no asfalto, como você está vendo na foto. Isso possivelmente, esse apoio aí possivelmente evitou que o caminhão tombasse mais ainda e pudesse inclusive danificar o veículo e os móveis da família. Mas graças a Deus isso não aconteceu. O proprietário do veículo usou um macaco hidráulico para escorar o caminhão e algumas horas depois o caminhão foi retirado do local com a ajuda de funcionários da Sabesp e da Prefeitura. A Sabesp inclusive depois começou a fazer reparos no local. Por sorte, o dono do caminhão e os proprietários da mudança não tiveram prejuízos, além do susto. Agora, o mais curioso é que o local onde aconteceu essa obra super mal feita fica ali bem pertinho da casa do cidadão, e a casa do cidadão é a sede do setor de fiscalização de obras e planejamento da prefeitura, onde tem o secretário do planejamento que foi na semana passada na Câmara e disse que não sabe de nada, não viu nada e precisa checar. Bom, gente, falando em rua com problema, agora nós vamos à zona rural de Porangaba, lá no meu querido bairro dos Marianos, no qual vivi por 15 anos. Lá no bairro dos Marianos, os moradores estão reclamando nesse trecho aqui, fica bem próximo ao centro de... a referência aí. Esse trecho de estrada fica bem próximo da Capela de Bom Jesus, ali no bairro dos Marianos. Bem perto ali da Capela do Bom Jesus, no bairro dos Marianos. Pois é, passa ali pela frente da venda do Agilson, enfim. Tem gente lá no bairro dos Marianos também, nem tudo é culpa do poder público, também tem os cidadãos sem noção. Dá vontade de pegar e dar umas lapadas nas costas, né? Pegar uma ripa, sabe aquelas ripas? Dá no lombo até. Ou melhor, pegar um gato morto. Você pega um gato morto, quando você pega uns caras tão sem noção que você tem vontade de pegar um gato morto e bater com o gato morto nas costas do cara até o gato miar. Da sua bunda. Porque tem alguns cidadãos que pensam que esse trecho aqui é a pista de Interlagos, é o autódromo de Imola. E disputam corrida nesse trecho da estrada, lá no bairro dos Marianos. Principalmente nesse trecho de reta, depois que você passa quem está chegando ali para o bairro dos Marianos, passa a Capela do Bom Jesus, essa estrada aqui segue lá para o fundo, lá para o fundo dos Marianos. O pessoal pensa que aí é um local de disputa de racha. Então tem que pegar esses caras e bater com um gato morto nas costas deles, até o gato miar. Tem um problema, tem pouco cascalhamento essa estrada. A máquina passa por lá, faz manutenção. Os moradores disseram que a prefeitura faz manutenção nesse trecho, mas que recebe pouco cascalhamento. Então é muita poeira. É uma estrada com a terra mais solta, né? Até porque Porangaba não tem ainda aquele compactador, né? Só passa a máquina e fazer o quê? Aí fica a Deus dará, né? Se chover vira um lamaçal e quando seca vira um pó danado. Então os moradores pedem o seguinte, para que sejam colocadas pelo menos 2 lombadas, tanto no trecho ali da descida, próximo à Capela do Bom Jesus, que o pessoal também desce correndo ali, colocar uma lombada, a máquina da prefeitura fazer uma lombada ali, um relevo, não é uma lombada porque a lombada é feita de asfalto, mas um relevo para diminuição de velocidade e também para fazer aqui nessa parte de reta também uma lombada ou relevo
para que essas pessoas tenham que diminuir a velocidade de seus carros. É pó que vai para a casa das pessoas, dos moradores, é uma poeira danada, é o risco de ocasionar um acidente, enfim. Então, os moradores lá do bairro dos Marianos pedem encarecidamente para que a prefeitura, para que a Secretaria de Obras estude a colocação de duas... Estude não, realize, porque falam que vão estudar e ficam estudando até... Não tem estudo para isso, é só chegar com a máquina e fazer a colocação da terra e a compactação desse relevo ali. Então não tem muito o que estudar, é só atender o pedido das pessoas. Esse negócio de estudar para colocar um monte de terra ali para fazer um relevo, não tem necessidade de estudo para isso, é só chegar e fazer. É só questão de boa vontade. Então a gente pede, aliás, os moradores, recebemos o pedido dos moradores. Pedem boa vontade para executar, não para ficar só estudando, para executar, para fazer a colocação, né, desses dois relevos, nesses dois trechos principalmente, para inibir um pouco a prática desses irresponsáveis, desses motoristas que correm, que acham que ali é o autódromo de Interlagos, ou de Imola, ou de San Marino, pensam que é uma pista de Fórmula 1. Né? Já que não dá para bater com o gato, até o gato miar nas costas desses sem noção, então que a prefeitura iniba ou tente inibir a prática dessa conduta desses cidadãos irresponsáveis, colocando esse relevo nessa estrada. Bom, gente, mais uma reclamação rapidinha do pessoal lá do bairro dos Marianos. É para que... Bom, aí já não é tanto culpa da prefeitura, até os próprios moradores falam, mas a colocação de lixo também na beira da estrada lá no bairro dos Marianos também. Isso acontece principalmente nos finais de semana. Visitantes. Nosso município, que recepciona tão bem os visitantes, não tem a mesma retribuição em forma de educação por parte de alguns deles. São bem recepcionados, chegam a Porangaba, consomem em Porangaba, são bem atendidos, são bem recepcionados, né? A gente procura evitar, inclusive, que criminalizem ou que pratiquem preconceito contra os visitantes, principalmente nessa época de pandemia, porque os visitantes têm a sua importância para o município. A gente procura defender a importância desses visitantes, mas parece que alguns são tão sem educação que não têm sequer a competência de retribuir essa atenção e esse carinho que nós damos para com eles. Então chegam para Porangaba, chegam em Porangaba, visitam e deixam essa recordação. Sacos e sacos de lixo à beira das estradas. Os moradores pedem para que, se for possível, que a Secretaria de Obras do município procure colocar uma lixeira lá no bairro dos Marianos, né, já que as lixeiras foram retiradas, que procure a colocação de uma lixeira lá no bairro dos Marianos e que, se possível, identifique os proprietários, né, ou visitantes que jogam esse lixo e multem essas pessoas. Porque a reclamação é que esse tipo de prática acontece principalmente aos finais de semana, onde chegam os visitantes aos finais de semana, né? São bem recepcionados e retribuem a recepção dos porangabenses e também dos moradores aqui de Porangaba, que nem todos são porangabenses, mas são moradores, mas retribuem a boa recepção que tem, nos retribuem assim, ó, com essa falta de educação. É outro tipo de gente que tinha que apanhar com um gato morto nas costas até o gato miar. Ok, gente? Então vai ficando por aqui a edição de hoje do nosso Jornal OCN. Nós voltaremos, se Deus quiser, na sexta-feira. Forte abraço, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.